Oi pessoal, estamos hoje numa roça de batata doce, precisamente um experimento de batata doce, onde está sendo avaliado o potencial de enraizamento dessa cultura, mas esta roça vai servir para que a gente apresente para vocês uma possibilidade de produção de mudas de batata doce. Nós temos 3 possibilidades de propagar a batata doce e obtendo dela então a nossa colheita. E essas possibilidades nós queremos apresentar para vocês, sendo que uma delas acreditamos que é mais vantajosa tanto para o grande agricultor, o lavoureiro que produz batata doce já para uma venda maior, bem como também o produtor familiar que quer produzir batata doce para o seu consumo. Aqui nós utilizamos então o sistema de camalhão, um camalhão bastante elevado, isso graças ao equipamento que foi utilizado, que é o mesmo que se usa para fazer a taipa do sistema de arroz irrigado. Então é uma ferramenta que pode também ser utilizada para esse propósito e vocês veem as mudas se desenvolvem muito bem. Existe, claro, o inconveniente que utilizando esse camalhão bastante elevado, eu perco em termos de área. Então se eu tenho uma área pequena e preciso produzir um volume maior, esta não seria a indicação melhor. Poderíamos fazer um sistema de melhor aproveitamento de área. Já para regiões onde há períodos de alagamento, fazendo esse sistema de camalhão e tendo uma boa drenagem, é uma viabilidade também para o cultivo de vocês. Bom, então saindo do campo, a gente vem para o viveiro para que a gente possa apresentar para vocês a alternativa de propagação de mudas de batata doce. Então, antes da gente começar, o material que nós vamos precisar é basicamente uma tesoura, não precisa ser uma tesoura de poda, ou então um canivete ou uma faca bem afiada. E vocês tenham então um recipiente com uma água clorada, pode adicionar para um copo desses aqui de 200 ml, vocês podem adicionar uma colher de sopa de água sanitária e com isso a gente já faz a desinfecção justamente para que eu não propague alguma doença para as minhas mudas. Então eu quero agora passar por vocês as 3 possibilidades de produção de mudas e a alternativa que nós queremos deixar para vocês. Como primeira alternativa, nós temos a mais utilizada pela grande maioria, que é a própria batata doce. Então, essa aqui eu colhi no campo, é uma roça de 2º ano e é o que a maioria dos agricultores faz. Sempre vai ficar alguma batata doce na roça antiga e aí ele vai utilizar essas brotações aqui para fazer a sua muda. Então, a primeira alternativa seria nós utilizarmos a própria batata doce. Como que nós procedemos? A gente pode deixar ela de molho na água, com isso acelera o sistema de brotação dela e ela, nos brotos que ela vai produzir, eu vou retirando nas brotações que acontecerem, eu vou retirando os brotos e vou plantando esses brotos no solo e com isso eu produzo uma nova safra de batata doce. É um sistema simples que grande parte de vocês possivelmente usa quando compra uma batata doce que gostou no mercado ou na feira e quer propagar ela. Essa é uma maneira de fazer e também de propagar novas variedades. O segundo processo, que a maioria então utiliza, como eu disse, que da batata doce antiga sai a brotação, aqui nós temos um exemplo clássico. Então, aqui eu já tenho um sistema radicular e a maioria vai fazer o quê? Ela vai pegar e retirar brotos desse tamanho. Aqui então eu consigo facilmente 3 a 4 mudas desse único ramo aqui. Então vocês veem que a partir desse método aqui,
eu já consigo uma maior rapidez de propagação de mudas e menos trabalho. A última alternativa, que esta nós acreditamos ser a mais viável, é o que vocês veem na bancada. Nós temos já várias bandejas aqui, então vocês veem que há um bom enraizamento. Cada muda dessas aqui eu planto a campo. Vocês veem que o sistema radicular está bem formado. Essa muda aqui, ela já de arrancada, ela já não sofre quando vai a campo. Antes da gente apresentar a possibilidade de propagação desse método, qual é a vantagem e quais são as desvantagens em relação aos demais? Para este método de ramos compridos, da mesma forma que este método do uso da batata, essa batata aqui, ela me produz um número de mudas bastante baixo. Eu não consigo um número muito alto de mudas a partir de uma batata doce. Existe um limite para isso. Eu posso recortando os pedaços dela, à medida que ela for brotar, esses brotos eu posso, depois que estiverem brotados, eu posso produzir minhas mudas. Mas há um limite para isso, independente do tamanho da batata. Ela pode ser grande, como pode ser pequena, mas há um limite de produção de mudas por esse método aí. Já este outro sistema, que é praticamente usado pela grande maioria dos agricultores, qual é a desvantagem dele? Eu preciso de muito material, imaginando, por exemplo, toda essa parte vegetativa aqui, no momento que eu plantar ela no solo, ela precisa ficar mantida e ainda assim ela precisa emitir raízes nessa extremidade aqui. Então há um consumo e um gasto de energia muito elevado. Por isso que ela vai demorar mais para enraizar. Na maioria das vezes há morte de folhas, então eu já perco material vegetativo porque precisa manter. E além disso, eu acabo levando muito material vegetativo para a minha lavoura. E esse material ficando depositado na lavoura, à medida que eu for plantando, fica rama para um lado, rama para o outro. À medida que eu for plantando, isso é material de cultura para doenças que vão atrapalhar a minha lavoura lá na frente. E dependendo da doença da batata doce, eu perco a lavoura toda. Então, por isso, a gente pensou em apresentar para vocês esse método de produção de mudas em bandeja. Então vocês podem utilizar bandejas de diferentes tipos, vocês podem utilizar copinho plástico, a embalagem que vocês tiverem à disposição, desde que o substrato seja de boa qualidade, um substrato de preferência esterilizado, mesmo que seja produzido na propriedade, mas, como eu disse, uma lavoura de batata doce, uma vez infectada a lavoura, primeiro, eu vou ter que esperar 5 anos para voltar a produzir nela e fora isso eu posso perder toda a produção. Para demonstrar como há um enraizamento muito alto nesse sistema de bandeja, aqui ficou uma bandeja com mudas que não foram utilizadas a campo. Tendo umidade, o enraizamento chega a ser absurdo. E a partir daqui, nós vamos demonstrar como podemos produzir as nossas mudas de batata doce, como foi realizada no sistema de bandejas. Para facilitar, qual é o nosso objetivo? Cada folha, a partir de cada folha, eu posso produzir uma nova muda. E vocês veem facilmente pelas raízes que já saíram aqui, ó. Então, a minha primeira muda vai ser essa aqui, ó. Essa é a minha muda de batata doce
produzida pelo sistema de bandeja, como demonstrado aqui. Então, é possível para pequenos cultivos deixar essas mudas que ainda não enraizaram de molho na água e depois transferir ela para a bandeja. Vocês veem, por exemplo, nessa bandeja que eu separei, que houve uma perda de brotação que não vingou. Então essa bandeja aqui houve uma perda bem acima de 50%. Isso pode ser resultado da qualidade da muda que é baixa, é fraca, ou mesmo pode ter faltado umidade no período de formação de raízes, ou então a falta de água. Então, qual é o procedimento? Simplesmente a gente aproveita o mesmo furo. Aqui não podemos deixar essa raiz, senão ela enrola. A gente faz um cortezinho e só está feita a nossa muda. Bom, mas todas elas precisam estar enraizadas? Não, não há essa necessidade. Para quem quer já largar na frente, acaba fazendo esse sistema. Para quem não quer passar por mais essa etapa, simplesmente faz aqui o plantio. Eu posso usar uma folha, eu posso utilizar mais de uma folha, o critério é de cada um. Mas, por exemplo, nesta variedade aqui eu já sei que a emissão de raízes vai acontecer facilmente. Então aqui eu posso aumentar para 2 folhas se eu quiser. Eu já tenho uma proteção apical aqui que vai facilitar. Então, vai do critério de cada um. E depois a irrigação, que acabou de ligar. Bem, esperamos que com essas alternativas que nós apresentamos para vocês, vocês adotem a que melhor convier e a que estiver de acordo com o propósito e o projeto produtivo de vocês. Esperamos mais uma vez ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.